milagro de sanación interior y física ocurre durante oración intensa que transforma vidas. Era una noche oscura en el pequeño pueblo de Valle Esperanza, cuando el rumor comenzó a correr como fuego en hierba seca. Un milagro había ocurrido en la antigua iglesia, donde las velas parpadeaban con la luz titilante de la esperanza. Un grupo de oración había tomado un giro inesperado. Lucas, un médico atormentado por el dolor tras la muerte de su esposa en un trágico accidente, se encontraba allí, junto a otros que compartían su aflicción. Las palabras del pastor resonaban, mezclándose con el eco de los lamentos, creando una atmósfera cargada de emoción. Los corazones golpeaban como tambores. La fe, a menudo olvidada, revivía entre susurros. De pronto, en el clímax de la oración, un grito desgarrador rompió el silencio. Una mujer, diagnosticada con cáncer terminal, se levantó de su silla. Sus ojos estaban llenos de asombro y confusión, pero también de una luz intensa. Estaba cura. Su mirada incisiva pretendía desenmascarar la farsa. Se preguntaba cómo era posible que en un lugar donde la muerte y el sufrimiento parecían reinar, ahora hubieran encontrado un rayo de esperanza. Sin embargo, el eco de la curación reverberaba en las calles, dividiendo a la comunidad entre creyentes y escépticos. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Mientras la ciudad celebraba, Lucas comenzó a tener sueños inquietantes. En estos sueños, su difunta esposa aparecía hermosa y serena, pero su mirada era severa. ¿Por qué no la has dejado ir?, le preguntaba con una voz que sonaba como un eco en su mente. Lucas despertaba con un nudo en la garganta y el sudor frío corriendo por su espalda. La culpa lo carcomía. Desde su muerte, se había sumergido en la ciencia, tratando de aferrarse a la lógica. Pero ahora, con este milagro, los muros que había construido se tambaleaban. Las calles del pueblo se llenaban de rumores, y la mujer curada empezaba a ser un símbolo. Sin embargo, y así, en medio del caos emocional, la pregunta persistía: ¿qué significaba realmente la sanación en cuerpo y alma? Mientras Lucas luchaba con sus dudas, una sombra acechaba en el horizonte, sugiriendo que el verdadero milagro podría llevarlo no solo a confrontar su dolor, sino a enfrentar el destino de toda la comunidad. ¡Hey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ai, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mientras Lucas luchaba con sus dudas, esa mañana Lucas decidió visitar la iglesia nuevamente. La luz se filtraba a través de las cristaleras, llenando el espacio de colores vibrantes, pero en su interior solo había nubes oscuras que lo seguían. Cuando cruzó la puerta, encontró a Ana rodeada de admiradores, que la celebraban como a una figura sagrada. Ella sonreía, pero Lucas notó algo en su mirada, un brillo extraño. Al acercarse, escuchó risitas y murmullos. Fue un milagro de Dios, ella es la elegida. Y, sin embargo,
Lucas sintió que había algo más, algo oculto detrás de esa fachada de alegría. Justo cuando decidió dar un paso adelante para hablar con ella, una explosión inesperada retumbó desde el fondo de la iglesia. Los vidrios de las ventanas temblaron y cayeron al suelo, astillándose como cristal quebrado. Lucas se tiró al suelo, el corazón latiendo con fuerza. La confusión reinaba. Gritos y caos llenaron el aire. Ana, que se había levantado para calmar a la multitud, cayó al suelo. Lucas corrió así. ¿Qué había pasado? ¿Era un accidente o algo más? Cuando llegó a su lado, vio su rostro pálido y su respiración entrecortada. Un grupo de personas la rodeaba. Algunas trataban de ayudar, pero lo que más le impactó fue la presencia de un desconocido en la esquina del altar. Un hombre de cabello sombrío lo miraba con una intensidad inquietante. Lucas sintió que el tiempo se detenía. Era como si ese hombre supiera más de lo que decía, como si estuviera detrás de todo. Ana empezó a murmurar algo, sus labios moviéndose sin fuerza. Él sabe. Sus palabras eran una mezcla de aliento y desespero. Entonces, un sudor frío recorrió la espalda de Lucas. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué relación tenía con Ana? Anhelaba respuestas, pero la confusión de aquel momento lo envolvía. La multitud comenzó a calmarse, y mientras se levantaban los primeros murmullos, Lucas sintió un nudo en el estómago. Nadie parecía notar al extraño, solo él lo veía con claridad, como si una niebla oscura lo encubriera. Lucas se lanzó hacia él, pero el hombre desapareció entre la multitud como un fantasma. Desesperado, Lucas volvió a Ana, que estaba en brazos de otro hombre. Su rostro se había oscurecido, mientras los demás intentaban ayudarla. «¡Ana! ¿Qué está pasando?», gritó Lucas. Ella lo miró, sus ojos llenos de miedo y dolor. Él no es quien crees. Todo esto es un engaño», logró decir antes de desmayarse. El alboroto se convirtió en gritos de pánico. La falta de aire, el mareo, el horror de lo desconocido lo envolvía. Lucas sintió que se desvanecía. ¿Cómo era posible que un momento de fe se convirtiera en un estallido de sombras? ¿Qué significaba su curación? Todo ahora estaba en la cuerda floja. Mientras la ambulancia llegaba y el caos se apoderaba del espacio, la pregunta seguía retumbando en su mente. ¿Quién estaba realmente detrás de este milagro? ¿Y qué secretos derrumbarían la frágil paz de Valle Esperanza? Lucas estaba a un paso de perder la cordura. Las luces de la ambulancia parpadeaban como fantasmas en la niebla espesa del caos. Con cada grito, con cada movimiento apurado, parecía que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Ana estaba tendida en el suelo, su rostro pálido mientras la multitud se agolpaba, ansiosa pero impotente. Nadie podía imaginar el horror que se estaba desatando. Respirando hondo, Lucas sintió que todo se oscurecía. «¡Ana!», gritó de nuevo, pero ella no respondió. Justo en ese momento, la extraña figura del hombre oscuro volvió a aparecer en su mente, como una sombra acechante. ¿Quién era? ¿Qué quería de Ana? Su mirada penetrante aún lo perseguía. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, una explosión sacudió la iglesia nuevamente. No era un estallido físico, sino un grito ahogado que partió el aire. «¡Todos fuera!», ordenó un oficial de policía que acababa de llegar. La multitud, en estado de pánico, se comenzó a dispersar.
Lucas sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué estaba sucediendo? Mientras la gente corría, una mano enérgica lo agarró del brazo. Era Helena, la reportera escéptica. «Lucas, tienes que ver esto», dijo. La urgencia en su voz era palpable. Lo arrastró detrás del altar, hacia una habitación oscura. «No hay tiempo. Está sucediendo algo mucho más grande que un simple milagro». La habitación estaba oscura. El olor a madera envejecida y cera derretida llenaba el aire. Lucas estaba aturdido. «¿Qué estás diciendo?», murmuró. Helena suspiró, intentando componer sus pensamientos. «Ana no es quien crees que es», dijo, su voz temblando. «Hay un secreto aquí, uno que podría desmoronar todo lo que creías». De repente, una serie de imágenes comenzaron a iluminar la mente de Lucas. Recuerdos de su esposa, momentos que había enterrado en lo profundo de su ser. «Ella», comenzó, pero la voz de Helena lo interrumpió. «Ella no es una simple víctima de esta historia, Lucas. Ana es parte de algo más oscuro. La curación fue solo el inicio». «¿Qué quieres decir?». Lucas sentía que su respiración se aceleraba. Una parte de él sabía que había algo en Ana que no encajaba, pero había estado en la negación. Helena, viendo la confusión en sus ojos, se inclinó hacia él, su voz casi un susurro. «Tu esposa, Lucas. Ana estaba allí la noche del accidente. La conocía, la estaba buscando». El corazón de Lucas latía con fuerza. «¿Qué? Eso no puede ser. ¿Mi esposa? No, no hay forma de que Ana esté relacionada con eso». Pero Helena, con la mirada fija en sus ojos, lo confrontó. «Lo que estoy diciendo es que Ana está conectada con tu pasado, más de lo que podrías imaginar». «¿No te parece raro que un milagro ocurriera justo cuando tú llegaste?». Lucas cerró los ojos. Las imágenes comenzaron a girar. El accidente, el dolor, la culpa, todo se unía en un solo hilo que lo ataba a Ana con una fuerza que nunca había sentido. ¿Ella es responsable?». La voz de Lucas tembló al pronunciar la pregunta. Justo en ese instante, un grito desgarrador surgió de la multitud afuera. Helena y Lucas corrieron a la puerta. Lo que vieron los dejó helados. Un grupo de personas había rodeado a Ana, y un brillo oscuro salía de su cuerpo. No era curación. Era algo mucho más siniestro. «¡Ana!», gritó Lucas, pero la multitud estaba atrapada en una especie de trance. Entonces, la risa de Ana resonó en el aire. Un sonido que congeló el aliento de Lucas. No era la risa de una sobreviviente, sino de alguien que había manipulado todo. Las palabras de Ana resonaron entre el caos. «Siempre estuve aquí, esperando». Lucas se quedó paralizado, su mundo se desmoronaba. Todo lo que creía se estaba desvaneciendo, como sombras al amanecer. ¿Cuál era la verdad detrás de la sanación? ¿Te había desatado realmente? El horror se instaló en su pecho. ¿La comunidad había caído en una trampa? Y, lo más importante, ¿qué significaba eso para él y el recuerdo de su esposa? Las preguntas giraban en su cabeza mientras la risa de Ana se hacía más fuerte, resonando en su mente. «Pero esto es solo el comienzo, Lucas». Lucas se quedó paralizado, su mente llena de confusión y miedo. La risa de Ana, oscura y burlona, se filtraba a través del griterío, como un eco de desesperación en sus oídos. La multitud estaba hipnotizada, atrapada en un trance que pareciera absorber la luz y la esperanza que había traído. Pero, ¿de qué milagro hablaban? ¿Era realmente una bendición o una condena? «¡Ana!», volvió a gritar, su voz desgarrada, pero nadie parecía escucharle.
La atmósfera se había cargado de un aura más densa, como si el aire mismo estuviera envenenado. Las sombras danzaban a su alrededor, mientras el horror se hacía más palpable. Ana se erguía. Su figura oscura brillaba con un fulgor siniestro. Algo no cuadraba. Algo que Lucas había sentido desde el principio, pero había sido incapaz de nombrarlo. De repente, un grito desgarrador clamó desde la multitud. ¡Es ella! Una mujer del pueblo, con lágrimas en los ojos, miraba a Ana con terror. Ella fue la causa del accidente. La voz de la mujer atravesó el aire, cortando el eco de la risa de Ana, y el mundo se detuvo un instante, como si el tiempo mismo se horrorizara al revelarse ante la verdad. El rostro de Lucas palideció. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, murmuró, mientras la incredulidad lo envolvía en un frío mortal. La historia de su esposa, las circunstancias del accidente, surgían amenazantes de la oscuridad. ¿Era Ana responsable de la muerte de su amor? Ella estaba allí en la carretera. La vi. La mujer continuaba, y cada palabra golpeaba como un martillo en el corazón de Lucas. El dolor, la traición, los recuerdos de la noche fatídica regresaban. Se mezclaban como una tormenta en su pecho. La culpa y la rabia se agolpaban, interrumpiendo su capacidad de pensar. Ana giró su cabeza hacia él. Su mirada destellaba una mezcla de dolor y desafío. «No puedes creerle, Lucas. No sabes lo que dices», dijo, pero su voz no tenía el mismo poder que antes. El brillo que la había rodeado parecía desvanecerse, como una vela apagada por un viento violento. La multitud murmuraba. Sus rostros reflejaban shock y confusión. ¿Es cierto? ¿Ana fue responsable? Se preguntaban entre ellos, se palpaba en el aire. Lucas sentía que el piso se movía bajo sus pies. La realidad se desvanecía. En ese momento, un hombre, el misterioso que había estado en el fondo de la iglesia, apareció de nuevo, empujando a la multitud con una fuerza imparable. «Es hora de la verdad», clamó, su voz resonando como un trueno. «Ana no es quien crees. La noche del accidente, ella hizo un pacto que a todos ustedes les costará mucho más de lo que imaginan». El silencio que siguió fue absoluto. Todos miraron a Ana con nuevos ojos. Desesperación, miedo y traición pasaron como un rayo entre la multitud. Lucas sintió que su mente estallaba. ¿Qué pacto? ¿Qué significaba todo esto? El hombre avanzó llevando consigo una energía oscura que parecía absorber la esperanza del lugar. Cuando la vida se toma sin justicia, el equilibrio se quiebra. Ana trajo la sanación, sí, pero con un precio. Cada vida salvada requiere más que solo cura, explicó, su mirada fija en Lucas. El horror se cernió sobre Lucas. Las palabras del desconocido le perforaron el alma. ¿Acaso la vida de su esposa, su amor, su dolor, eran parte de un juego enfermo? «No, esto no puede estar sucediendo», exclamó Lucas. Buscó en los ojos de Ana, rogando por una respuesta. Pero lo único que encontró fue un vacío, una nada que reflejaba su propio desasosiego. Entonces Ana, en medio del caos, alzó la voz. «Lucas, no soy la villana de esta historia. Soy una víctima de algo mucho más grande». Pero sus palabras se perdieron entre la confusión, y la multitud comenzaba a gritar y empujar. Lucas, desgarrado entre el amor y la traición, sintió como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. Todo lo que había creído se transformaba en polvo, y la sombra de un destino peligroso se volvía más densa. ¿Estaba atrapado en una red de secretos oscuros? ¿Qué significaba realmente este milagro? «Esto es solo el principio», resonó la voz del hombre en su mente, un eco persistente. Mientras la multitud se dispersaba en pánico, Lucas supo que debía enfrentar no solo la verdad de Ana,
sino también su propio pasado. ¿Qué otras sorpresas o sombras estaban esperando en el horizonte? La noche apenas comenzaba. Lucas sentía que el mundo se desmoronaba. La risa de Ana resonaba en su mente, mientras la multitud comenzaba a dispersarse en medio del pánico. ¿Qué pacto?, pensaba angustiado. Se sentía atrapado en una niebla de confusión, y en ese instante el hombre oscuro volvió a aparecer, esta vez más cerca. Su presencia era casi palpable, como si la luz del lugar se hubiera apagado a su alrededor. «Esto no es un milagro, Lucas», dijo el hombre, su voz suave pero autoritaria. «Es un juego. Ana hizo un trato para curarse a sí misma, pero eso significa que alguien más tendrá que pagar el precio». Lucas sintió que su estómago se revolvía. Las palabras del extraño atravesaban su mente como agujas. La multitud seguía gritando, pero todo sonaba distante. Sus pensamientos giraban como un torbellino. «¡Ana!», gritó, buscando su mirada. Pero su rostro estaba cubierto de temor y confusión, y la sombra del hombre seguía acechando entre la gente. Ana, aún en el suelo, comenzó a retorcerse y convulsionar. «¡No, Ana!», exclamó Lucas, pero algo en su voz hizo eco en el ambiente. La atmósfera parecía cargada de energía oscura, como si la propia iglesia se rebelara contra lo que estaba ocurriendo. En un abrir y cerrar de ojos, Ana se puso de pie, su piel brillando de manera no natural, casi como si una luz interna emanara de su ser. «Lucas, escúchame», dijo con voz temblorosa. «No soy responsable de lo que sucedió esa noche. No era solo un accidente». Sus ojos reflejaban un miedo profundo, pero también algo más, algo que Lucas nunca había visto antes. Confusión y desprecio se entrelazaban en su pecho. De repente un rugido ensordecedor retumbó. El altar vibró y una grieta comenzó a formarse en el suelo. Todos se detuvieron y el aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se detuviera. Una fuerza oscura emergió de la grieta, hacía que la multitud retrocediera, gritando en terror. Lucas, paralizado, miró a Ana, pero en sus ojos algo había cambiado. La luz que antes lo iluminaba, ahora se había vuelto oscura, llena de secretos y recuerdos olvidados. «Ana, ¿qué está pasando?», gritó, su corazón golpeando ferozmente. Pero ella solo sonrió, una risa baja y enigmática que resonó en el aire, aunque estaba llena de dolor y desesperación. La grieta se abrió aún más, como un portal. Del mismo surgieron visiones, recuerdos, imágenes de Lucas y su esposa, compartiendo risas y abrazos, pero también escenas borrosas de un accidente, de gritos y lágrimas. «Tu amor estaba destinado a morir», susurró Ana, su voz resonando en la confusión. «No, no puede ser. No puedes decir eso, Ana». Lucas se desesperaba, su voz quebrándose. «Tú no sabes lo que hablas». Pero entonces las visiones se intensificaron. Un hombre, distinto del oscuro que lo observaba antes, apareció, uno que Lucas reconoció de inmediato, su mejor amigo. ¿Qué hace él aquí?», pensó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El amigo sonrió, pero había algo siniestro en su expresión, algo que lo convirtió en un extraño, incluso para él. «Eras un peón en un juego mucho más grande, Lucas», dijo el desconocido burlonamente. «Ana y yo hemos estado esperándote». El impacto de esas palabras lo golpeó con la fuerza de un tren. ¿Esperándolo? No podía ser. Mientras las visiones siguieron fluyendo, la verdad se hizo dolorosamente clara.
Ana y su amigo habían estado detrás del accidente todo el tiempo. Todo lo que había creído, todo por lo que había luchado, se desmoronaba en pedazos. Ana, en un oscuro giro de la realidad, se acercó a Lucas, y cada paso resonaba como un latido en su pecho. Lucas, necesito que comprendas. Este fue solo el principio, dijo, mientras la grieta en el suelo se expandía, absorbiendo la luz y la esperanza. El horror lo envolvió. Hay cosas que no sabes de mí, cosas que cambiarán todo, todo. El sonido del caos seguía retumbando en sus oídos, y la desesperación lo llenó. El destino de su comunidad pendía de un hilo, y la revelación lo dejó helado. El verdadero horror estaba aún por venir, y en su mente un eco continuaba resonando. ¿Qué estás dispuesto a perder, Lucas? Las preguntas retumbaban en su mente. ¿Podía confiar en Ana? ¿Qué significaba realmente todo esto? ¿Era ella una víctima o una manipuladora? La oscuridad se cerraba mientras la grieta se abría más, y su mundo se convertía en sombras. Lucas sabía que debía hacer una elección. ¿Pero qué elección era la correcta en medio de tanta traición y dolor? El verdadero desafío estaba por comenzar, y la noche apenas se encendía. Lucas estaba paralizado. A risa de Ana ecoaba en su mente, en cuanto a la multidão se dispersaba en pánico. Ele sentia como se estivesse em pesadelo, com cada revelação esmagando suas esperanças. O que está acontecendo aqui? A urgência em sua voz refletia a intensidade do momento. Uma parte dele queria acreditar que tudo isso era uma farsa, que Ana era inocente. Mas as palavras do homem sombrio ainda ressoavam em sua mente. Ana, você precisa me dizer a verdade! Lucas clama, os olhos fixos nela, buscando qualquer vestígio de sinceridade. Você fez um pacto! A multidão, com seu medo geral, começava a afastar-se. Mas havia um grupo pequeno que ainda parecia fascinado por Ana. Como se ela tivesse uma aura magnética, mesmo em meio ao caos. O momento se tornava cada vez mais tenso. Ana, com a pele reluzente, caminhou na direção de Lucas, alguns passos hesitantes. Eu não queria que isso acontecesse, ela disse, sua voz um sussurro. Você não entende. Eu não sou a vilã dessa história. Há coisas que não posso explicar agora. Mas antes que pudesse continuar, um grito ensurdecedor cortou o ar. Era uma mulher na multidão, espalmando a mão sobre a boca em horror. Ela não é a única. Foi ela quem trouxe a maldição para o nosso povo. Sua voz era carregada de desespero e dedos apontavam para Ana. Ela não está curando, Lucas. Ela está absorvendo vidas. Um nó se formou na garganta de Lucas. Ele começava a ver as peças se encaixarem. Mas o impacto da revelação quase o derrubou. O verdadeiro milagre não era a cura dela. Era a vida que ela estava consumindo. Num impulso, ele se virou para a multidão. Todos vocês precisavam ouvir isso. Mas a multidão estava perdida em pânico, corações acelerados, palavras entoando sem entendimento. O homem que havia surgido do nada apareceu mais perto. Seu olhar penetrante agora estava fixo em Lucas. Essa é a verdadeira essência do que aconteceu. O equilíbrio foi quebrado. Cada vida que Ana salva, uma outra vida tem que pagar o preço. Lucas se sentiu desmoronar. Cada sorriso, cada abraço estava embebido de uma verdade que ele estava ignorando. Ana, agora com os olhos brilhando intensamente, parecia ter uma conexão com aquela força sinistra. Nesse instante, outro grito ecoou.
Ela está se transformando. Lucas olhou para ela em estado de choque. O olhar de Ana, antes humano, agora tinha algo sombrio, como se uma criatura estivesse se revelando sob sua pele. Uma onda de energia envolveu o local, e Lucas podia sentir as sombras tornando-se mais densas. Ele se virou para o homem agora, buscando respostas. Você sabia disso? Sabia de tudo isso? O homem assentiu, parecendo talvez vigiá-lo como se fosse um jogador de um jogo cruel. Lucas, esse é o ponto. A conexão entre você e Ana é mais profunda do que pensa. Ele disse, a voz soando como um eco. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Você é parte disso. Você estava destinado a descobrir a verdade. E então, em um momento que parecia a eternidade, Ana deu um passo à frente. Lucas, juntos nós podemos resolver isso. Eu preciso de você. Era como se a sala estivesse vibrando e ao mesmo tempo ensurdecedora. As palavras dela sobressaíam, um apelo que dividia a sala entre seguir ou recuar. Mas antes que ele pudesse processar, uma figura familiar atravessou o caos. Era seu melhor amigo, David. Ele estava pálido, a expressão dela tornada de uma tristeza profunda. Lucas, não a escute! David gritou. Ela não está aqui para ajudar. Ela quer te enganar. Quer que você se torne parte da maldição também. O mundo de Lucas girou. O que estava acontecendo? A reviravolta se intensificava, e ele sentiu que tudo o que pensou entender ruía. David, o que você sabe? Perguntou, angústia se manifestando em seu semblante. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, uma luz ofuscante explodiu da abertura no altar, e todos foram jogados ao chão. Fuja, Lucas! Davi gritou, a voz agora misturada com a explosão. Ana se contorcia, as sombras em torno dela dançavam e o verdadeiro horror estava prestes a se revelar. As paredes da igreja começaram a rachar e uma sensação de desespero tomou conta. Tudo que Lucas pensava que sabia a respeito de suas relações, sua dor e sua culpa estava prestes a ser desmistificado. Ele se perguntava, em meio ao caos, se conseguiria enfrentar a verdade que parecia cada vez mais próxima. E quando tudo parecia prestes a desmoronar, a última declaração de Davi ecoou à medida que a luz os envolvia. Você não pode confiar em ninguém. As palavras pairaram no ar e Lucas sabia que nada seria como antes. Lucas estava paralisado, a luz da igreja tremulava e a voz de Davi ecoava em seu coração. Você não pode confiar em ninguém. As palavras soavam como um sino de alarme em sua mente. O pânico da multidão ao redor dele se dissipava lentamente, mas o peso da revelação ainda o consumia. Ana estava ali, com um brilho enigmático em seu olhar. Ele não sabia em quem acreditar. Ana, o que está acontecendo? Você e David, vocês estavam ligados a tudo isso. As palavras saíam como um grito desesperado. O mundo em volta parecia estar em câmera lenta. Lucas, Ana começou, mas sua voz foi interrompida por um novo estrondo, vindo da fenda aberta no chão. A iluminação da igreja piscou violentamente e a atmosfera ficou densa, como se até o ar estivesse se tornando opressivo. Mulheres, cuidado! Uma jovem do público gritou, apontando para Ana. Ela é a culpada. Ela estava lá. Foi ela quem causou a morte. O acidente. O murmúrio transformou-se em gritos de revolta. O caos se instalou novamente.
Lucas hesitava, perdido entre a necessidade de defender Ana e a crescente certeza de que a verdade estava mais perto do que ele poderia imaginar. De repente, a fenda emanou uma luz intensa que iluminou o ambiente, e algo começou a emergir dela. Uma figura sombria e familiar. Era seu melhor amigo, David, mas havia algo diferente nele. Ele parecia mais letal, como se uma força obscura o estivesse controlando. Como você pode estar aqui, David? Lucas questionou, sentindo frio na espinha. David se moveu com uma confiança perturbadora. Você realmente achava que eu estava fora do jogo? Eu sou parte de tudo isso, Lucas. Ele disse, sua voz soando como um eco distante. Ana não é a única envolvida aqui. Eu estava planejando isso desde o começo. Você era a peça que faltava. As palavras de David caíram como uma pedra em um lago calmo. O impacto reverberava, fazendo Lucas sentir como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Você sempre foi meu amigo. Por que, David? A traição apertou seu coração. Por quê? Essa é uma oportunidade que não podemos perder. Quando Ana apareceu, algo despertou em mim. Ela trouxe outros poderes, e juntos podemos controlar não apenas as vidas das pessoas, mas o próprio destino. Os olhos de David brilhavam com uma intensidade que misturava ambição e desespero. Ana, que até então permanecia em silêncio, finalmente tomou a frente. Lucas, você precisa entender que eu não escolhi isso. A conexão que temos, o milagre, é mais profundo do que pensado. O que David não te conta é que ele também é parte dessa ligação. Uma onda de choque atravessou Lucas. Não, isso não pode ser verdade. Ele olhou para o amigo em busca de uma explicação, mas os sentimentos de traição e confusão colidiam dentro dele. A verdade que a coloria, tudo de um novo e sombrio tom. David avançou, seus olhos negros como a noite. Você é a chave, Lucas. Com você ao meu lado, não haverá limites. Essa é a nossa chance de transcendência. A sombra escura ao redor de David parecia vibrar com sua excitação crescente. Transcendência? Você está dizendo que quer controlar a vida e a morte de todos aqui? Lucas mal conseguia articular suas palavras. Cada sílaba saía carregada de incredulidade. As vozes da multidão se tornaram um zumbido distante. Exatamente. E você, amigo, vai nos ajudar. A sutileza da intenção de David cortava mais fundo do que qualquer faca. Neste momento, Lucas percebeu que tudo que havia crido estava prestes a ser destruído. A ira e a dor se fundiram em seu coração. Antes que pudesse responder, a igreja tremeu novamente, e um brilho intenso brotou da fenda, parecendo querer engolir a todos. Não, não! O que está acontecendo? Lucas gritou, mas a luz envolveu unanimemente Ana, David e a multidão. Então, uma voz profunda e enigmática irrompeu da luz. O que está prestes a acontecer não tem volta, e você, Lucas, terá que fazer uma escolha. A presença parecia familiar e aterrorizante ao mesmo tempo. Escolher o quê? Lucas quase não conseguia entender. A realidade ao seu redor começou a distorcer. Os rostos da multidão se desvaneceram em sombras. Você se juntará a nós ou ficará para trás. Cada vida tem um custo. Você pode perder aqueles que ama para absorver essa força, ou salvar suas almas e resistir à escuridão que se aproxima. A pergunta pairou no ar, e o coração de Lucas disparou. Ele não podia imaginar o que vinha a seguir, mas sabia que sua resposta mudaria tudo. O que era um milagre agora se tornava um pesadelo,
e enquanto a escuridão se fechava, sua vida e do povo de Vale Esperança pendiam na balança. Lucas estava paralisado. A luz da igreja tremulava, e a voz de David ecoava em seu coração. Você não pode confiar em ninguém. As palavras soavam como um sino de alarme em sua mente. O pânico da multidão ao redor dele se dissipava lentamente, mas o peso da revelação ainda o consumia. Ana, o que está acontecendo? Você e David, vocês estavam ligados a tudo isso? As palavras saíam como um grito desesperado. O mundo em volta parecia estar em câmera lenta. Lucas! Ana começou, mas sua voz foi interrompida por um novo estrondo vindo da fenda aberta no chão. A iluminação da igreja piscou violentamente e a atmosfera ficou densa, como se até o ar estivesse se tornando opressivo. Mulheres, cuidado! Uma jovem do público gritou, apontando para Ana. Ela é a culpada. Ela estava lá. Foi ela quem causou a morte, o acidente. Sua voz era carregada de desespero. Lucas hesitava, perdido entre a necessidade de defender Ana e a crescente certeza de que a verdade estava mais perto do que ele poderia imaginar. De repente, a fenda emanou una luz intensa que iluminó o ambiente, y algo comenzó a emergir de ella, una figura sombría y familiar. Era seu mejor amigo David, mas había algo diferente en él. Él parecía más letal, como si una fuerza obscura o estuviese controlando. ¿Cómo você puede estar aquí, David? Lucas cuestionó, sintiendo el frío en la espinha. Se movió con una confianza perturbadora. ¿Você realmente achava que eu estaba fuera del juego? Eu soy parte de todo esto, Lucas. Él le dice, su voz soando como un eco distante. Ana no es la única envolvida aquí. Eu estaba planeando eso desde el começo. Você era la pieza que faltaba. As palavras de David caíram como uma pedra em um lago calmo. O impacto reverberava, fazendo Lucas sentir como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Você sempre foi meu amigo. Por que, David? A traição apertou seu coração. O que essa é uma oportunidade que não podemos perder. Quando Ana apareceu, algo despertou em mim. Ela trouxe outros poderes e juntos podemos controlar não apenas as vidas das pessoas, mas o próprio destino. Os olhos de David brilhavam com uma intensidade que misturava ambição e desespero. Ana, que até então permanecia em silêncio, finalmente tomou a frente. Lucas, você precisa entender que eu não escolhi isso. A conexão que temos, o milagre, é mais profundo do que pensado. O que David não te conta é que ele também é parte dessa ligação. Uma onda de choque atravessou Lucas. Isso não pode ser verdade! Ele olhou para o amigo em busca de uma explicação, mas os sentimentos de traição e confusão colidiam dentro dele. A verdade que coloria tudo de um novo e sombrio tom. David avançou, seus olhos negros como a noite. Você é a chave, Lucas. Com você ao meu lado, não haverá limites. Essa é a nossa chance de transcendência. A sombra escura ao redor de David parecia vibrar com sua excitação crescente. Transcendência? Você está dizendo que quer controlar a vida e a morte de todos aqui? Lucas mal conseguia articular suas palavras. Cada sílaba saía carregada de incredulidade. Exatamente. E você, amigo, vai nos ajudar. A sutileza da intenção de David cortava mais fundo do que qualquer faca. Neste momento, Lucas percebeu que tudo o que havia trido estava prestes a ser destruído. A ira e a dor
se fundiram em seu coração. Antes que pudesse responder, a igreja tremeu novamente, e um brilho intenso brotou da fenda, parecendo querer engolir a todos. Não. Não! O que está acontecendo? Lucas gritou, mas a luz envolveu unanimemente Ana, David e a multidão. Então, uma voz profunda e enigmática irrompeu da luz. O que está prestes a acontecer não tem volta, e você, Lucas, terá que fazer uma escolha. A presença parecia familiar e aterrorizante ao mesmo tempo. Escolher o quê? Lucas quase não conseguia entender. A realidade ao seu redor começou a distorcer. Os rostos da multidão se desvaneciam em sombras. Você se juntará a nós ou ficará para trás? Cada vida tem um custo. Você pode perder aqueles que ama para absorver essa força, ou salvar suas almas e resistir à escuridão que se aproxima. Naquele instante, uma rajada de luz irrompeu da fenda. Um brilho insuportável que cegou Lucas momentaneamente. Ele se virou e, quando voltou a olhar, surgiu diante de si uma figura que não esperava ver. Sua esposa, Clara, que ele acreditava estar morta. Ela pairava em um esplendor etéreo, seu olhar doce e intenso perfurando seu coração. Lucas, você precisa acreditar. Ana e David, eles não são o que parecem. A presença de Clara iluminou o ambiente, tirando um pouco da escuridão. A multidão estava em choque, e David começou a se mover com um ar de desespero. Isso não é possível! Eles não podem saber! Gritou, enquanto tentava se afastar da luz. Clara, você está viva? Lucas sentia seu mundo girar, as revelações se acumulando como um enorme quebra-cabeça, que ao invés de se montar, se tornava uma confusão maior. Mas o acidente... Como? Eu vou te explicar. Mas agora, você precisa decidir quem você realmente é, quem você quer ser. A vida que temos está em jogo. Clara estendeu a mão, oferecendo uma escolha que Lucas nunca imaginou. Ana olhava para Lucas com uma expressão de dor e desespero. Por favor, Lucas, não acredite nela. Ela é parte do passado, uma distração. Lucas suspendeu a respiração. O choque abalava sua estrutura. O que ele realmente sabia sobre sua vida? O que significava essa batalha entre luz e sombra? E mais importante, quem ele estava se tornando? A escolha estava diante dele. Mas o que viria a seguir mudaria para sempre o destino de todos. Lucas estava paralisado. A luz da igreja tremulava e a voz de David ecoava em seu coração. Você não pode confiar em ninguém. As palavras soavam como um sino de alarme em sua mente. O pânico da multidão ao redor dele se dissipava lentamente, mas o peso da revelação ainda o consumia. Ana, o que está acontecendo? Você e David, vocês estavam ligados a tudo isso. As palavras saíam como um grito desesperado. O mundo em volta parecia estar em câmera lenta. Lucas! Ana começou, mas sua voz foi interrompida por um novo estrondo vindo da fenda aberta no chão. A iluminação da igreja piscou violentamente e a atmosfera ficou densa, como se até o ar estivesse se tornando opressivo. Mulheres, cuidado! Uma jovem do público gritou, apontando para Ana. Ela é a culpada. Ela estava lá. Foi ela quem causou a morte. O acidente! Sua voz era carregada de desespero. Lucas hesitava, perdido entre a necessidade de defender Ana e a crescente certeza de que a verdade estava mais perto do que ele poderia imaginar. De repente, a fenda emanou uma luz intensa que iluminou o ambiente, e algo começou a emergir dela.
uma figura sombria e familiar. Era seu melhor amigo, David, mas havia algo diferente nele. Ele parecia mais letal, como se uma força obscura o estivesse controlando. Como você pode estar aqui, David? Lucas questionou, sentindo frio na espinha. David se moveu com uma confiança perturbadora. Você realmente achava que eu estava fora do jogo? Eu sou parte de tudo isso, Lucas, ele disse, sua voz soando como um eco distante. Ana não é a única envolvida aqui. Eu estava planejando isso desde o começo. Você era a peça que faltava. As palavras de David caíram como uma pedra em um lago calmo. O impacto reverberava, fazendo Lucas sentir como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Você sempre foi meu amigo. Por que, David? A traição apertou seu coração, porque essa é uma oportunidade que não podemos perder. Quando Ana apareceu, algo despertou em mim. Ela trouxe outros poderes, e juntos podemos controlar não apenas as vidas das pessoas, mas o próprio destino. Os olhos de David brilhavam com uma intensidade que misturava ambição e desespero. Ana, que até então permanecia em silêncio, finalmente tomou a frente. Lucas, você precisa entender que eu não escolhi isso. A conexão que temos, o milagre, é mais profundo do que pensado. O que David não te conta é que ele também é parte dessa ligação. Uma onda de choque atravessou Lucas. Não, isso não pode ser verdade! Ele olhou para o amigo em busca de uma explicação. Mas os sentimentos de traição e confusão colidiam dentro dele. A verdade que coloria tudo de um novo e sombrio tom. David avançou, seus olhos negros como a noite. Você é a chave, Lucas! Com você ao meu lado, não haverá limites. Essa é a nossa chance de transcendência. A sombra escura ao redor de David parecia vibrar com sua excitação crescente. Transcendência? Você está dizendo que quer controlar a vida e a morte de todos aqui? Lucas mal conseguia articular suas palavras. Cada sílaba saía carregada de incredulidade. Exatamente! E você, amigo, vai nos ajudar. A sutileza da intenção de David cortava mais fundo do que qualquer faca. Neste momento, Lucas percebeu que tudo o que havia crido estava prestes a ser destruído. A ira e a dor se fundiram em seu coração. Antes que pudesse responder, a igreja tremeu novamente e um brilho intenso brotou da fenda, parecendo querer engolir a todos. Não, não! O que está acontecendo? Lucas gritou. Mas a luz envolveu unanimemente Ana, David e a multidão. Então, uma voz profunda e enigmática irrompeu da luz. O que está prestes a acontecer não tem volta. E você, Lucas, terá que fazer uma escolha. A presença parecia familiar e aterrorizante ao mesmo tempo. Escolher o quê? Lucas quase não conseguia entender. A realidade ao seu redor começou a distorcer. Os rostos da multidão se desvaneciam em sombras. Você se juntará a nós ou ficará para trás. Cada vida tem um custo. Você pode perder aqueles que ama para absorver essa força, ou salvar suas almas e resistir à escuridão que se aproxima. Naquele instante, uma rajada de luz irrompeu da fenda, um brilho insuportável que cegou Lucas momentaneamente. Ele se virou, e quando voltou a olhar, surgiu diante de si uma figura que não esperava ver. Sua esposa, Clara, que ele acreditava estar morta. Ela pairava em um esplendor etéreo, seu olhar doce e intenso perfurando seu coração. Lucas, você precisa acreditar. Ana e David, eles não são o que parecem. A presença de Clara iluminou o ambiente, tirando um pouco da escuridão. A multidão estava em choque e David começou a se mover com um ar de desespero. Isso não é possível.
Eles não podem saber! Gritou, enquanto tentava se afastar da luz. Clara, você está viva. Lucas sentia seu mundo girar. As revelações se acumulando como um enorme quebra-cabeça que, ao invés de se montar, se tornava uma confusão maior. Mas o acidente? Como? Eu vou te explicar, mas agora você precisa decidir quem você realmente é. Quem você quer ser. A vida que temos está em jogo. Clara estendeu a mão, oferecendo uma escolha que Lucas nunca imaginou. Ana olhava para Lucas com uma expressão de dor e desespero. Por favor, Lucas, não acredite nela. Ela é parte do passado, uma distração. Então, uma explosão de luz e energia os envolveu, como se o próprio tempo estivesse se quebrando. No meio dessa confusão, uma nova figura apareceu. Não era apenas um espectro, era uma sombra viva de tudo que Lucas havia perdido. Seu pai, que acreditava também estar morto, saiu do estranho brilho, pálido, mas emocionado. Lucas, sua voz cortou o ar, repleta de dor. Pai, o que está acontecendo? Como você pôde? O horror e a alegria se misturavam nas palavras, enquanto lágrimas inundavam seus olhos. Você deve entender, Lucas. Tudo isso foi uma armadilha. O acidente nunca foi um acidente, mas uma manifestação de forças que não compreendemos. Seu pai falou com um fervor que quase o fez desmaiar. David olhou atônito, a sombra de seu plano caindo de suas mãos como areia. Você está mentindo. Isso não faz sentido. Sim, isso é verdade. Mas antes de tudo, você precisa saber que o milagre que Ana trouxe não era simplesmente sobre cura. Era sobre ressurreição. Cada vez que ela salva uma vida, outra se perde. E a conexão com você, Lucas, é mais profunda do que você imagina. O acidente não foi um ato aleatório, foi um aviso. As palavras tomadas pelo desespero de seu pai ecoaram na mente de Lucas. As revelações pareciam esmagá-lo. Ele começou a se perguntar: quem era a verdadeira vítima aqui? O que realmente estava em jogo? E mais importante, quem manipulava quem nesta rede de luz e sombra? Então, o que você vai escolher, Lucas? Perguntou Clara, sua voz um sussurro, mas cheia de expectativa. A sala estava repleta de rostos esperando, sondando, querendo saber qual seria a sua resposta. Um nó na garganta de Lucas se apertava. Ele encarou Ana, depois David, depois seu pai e Clara. A escolha se tornava mais sombria da mesma forma que as consequências de sua decisão. E o eco de sua escolha fervia na atmosfera pesada. O que quer que ele decidisse mudaria não apenas a vida das pessoas ao seu redor, mas também a essência de seu ser. A escolha será feita, mas antes, uma última revelação. A voz do desconhecido ressoou novamente, e as luzes pareciam brilhar intensamente. O futuro não parecia promissor, mas sim carregado de um temor do que ainda estava por vir. Lucas sentia o peso do mundo sobre seus ombros. O brilho das luzes e as vozes que ecoavam na igreja se tornavam um zumbido distante. Ele encarava Ana e Davi, ambos representando o caos que havia se instalado em sua vida. "Qual é a verdade?" ele gritou, sua voz entrecortada pela angústia. O ar estava carregado de eletricidade e a tensão era quase palpável. Ana, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "O pacto é real, Lucas. Mas eu não sou a vilã. Eu só queria salvar vidas. E David, ele se aproveitou da situação para manipular tudo isso. Você precisa acreditar em mim." Seu rosto estava marcado pela dor e, por um instante,
Lucas hesitou. A luz de Clara ainda pulsava atrás dele, reafirmando a certeza de que ela poderia ajudá-lo a ver a verdade. Você precisa decidir, Lucas. O que você escolhe? Aceitar a escuridão ou lutar pela luz? A voz de Clara ecoava como uma dança de lembranças. Donde estava, ela parecia mais forte, mais viva. Davi, no entanto, não estava disposto a se render. Você não pode acreditar nela. Esse amor que você sente por sua esposa é a sua fraqueza. Junte-se a mim e nós poderemos fazer história. Ele estendia a mão de maneira sedutora. O chão tremia sob eles, e a fenda no altar pulsava como um ser vivo. O brilho em seu interior ameaçava engolir tudo em sua volta. Lucas viu o conflito refletido no olhar de Ana e a crescente urgência no rosto de David. Você não entende o que está em jogo aqui, David gritou, e isso fez Lucas avançar um passo. Mas eu entendo. Cada vida tem um preço e já pagamos demais. Lucas, sentindo cada fibra de seu ser, decidia. Ele se virou para Clara e a imagem dela se tornava mais clara e poderosa. Eu escolho a luz, ele gritou com um fervor que reverberou ao longo da igreja. No mesmo momento, Ana começou a brilhar com uma luminosidade intensa, e um grito coletivo ergueu-se da multidão. David estremeceu. Sua sombra começou a se dissipar sob a luz que emanava de Ana. Não, isso não pode estar acontecendo. E sob seu desespero, a fenda no altar começou a fechar lentamente, como se a própria igreja estivesse se curando de uma rachadura. Lucas, venham para mim. Clara estendeu a mão enquanto a luz que a envolvia parecia interligar-se com a de Ana. A conexão se fortalecia e, com o último grito de David, uma onda de energia envolveu o espaço, levando a escuridão para longe. O que antes era um pânico descontrolado, agora se tornava um murmúrio de alívio. Quando a luz finalmente se apagara, Lucas caiu de joelhos, ofegante. A igreja estava de pé, intacta e iluminada. Ana caminhou até ele, seu rosto sereno. Você fez a escolha certa. Juntos podemos trazer a cura verdadeira. Mas precisamos usar esse poder com responsabilidade. Eu não posso perder você de novo, Lucas declarou, olhando nos olhos dela. Estamos juntos nessa, como sempre deveria ser. E assim, enquanto a comunidade de Vale Esperança se reunia novamente, um novo começo se desenhava no horizonte. O eco dos sussurros se tornava promissor, enquanto cada um refletia sobre suas escolhas. As sombras, embora ainda presentes, não tinham mais controle. Lucas sabia que sempre haveria algo a enfrentar, mas agora não era mais apenas um homem triste. Ele era parte de algo maior. À medida que as pessoas se aproximavam, Lucas olhou para a multidão com um sorriso cansado, mas cheio de esperança. Ele não estava apenas lutando por si mesmo, mas por toda a sua comunidade, e no coração de todos havia uma chama acesa que poderia finalmente curar as feridas mais profundas. E agora, amigos, antes que essa jornada chegue ao fim, eu preciso de você! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer este vídeo brilhar. Não quero perder essas conexões e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Vamos juntos construir essa comunidade. Você precisa se inscrever agora!